Essa treta do pastor mirim, do Miguel Oliveira, realmente tá dando o que falar, cada vez a gente descobre mais coisas, ele diz que se vai pronunciar, o negócio tá bem quente na internet. Só que sobre esse assunto, uma coisa até engraçada aconteceu essa semana. Vocês se lembram da pastora do iPhone? Eu acho que era assim que ela se chamava, o nome dela é Vitória, se eu não me engano. Ela fazia umas metáforas com o iPhone, colocava umas frases de efeito, a galera aplaudia no meio da igreja e tudo mais. Era uma coisa muito curiosa de você ver, porque era engraçado ao mesmo tempo que as pessoas questionavam a veracidade daquilo e tudo mais, o exagero. Acabou sendo bem comentado na internet o assunto da pastora do iPhone. Só que ela e o pastor mirim tretaram. É mais ou menos isso, não é bem uma treta que eles acabaram conversando com o outro, tretando, brigando, apesar do pastor mirim já ter brigado com algumas pessoas, né? Não, ela na verdade disse publicamente, se pronunciou falando: eu não quero ser comparada a esse pastor mirim. Ela veio falar isso aí com uma certa, sabe, energia. E é essa história que a gente vai ver hoje um tanto quanto curiosa, né? Duas figuras bem polêmicas, uma do passado e uma do presente agora, que estão interagindo de uma forma um tanto quanto curiosa, beleza? A gente vai ver esse pronunciamento, vai conversar sobre isso. Eu tenho uma informação sobre o pastor mirim que eu acho que vale ressaltar aqui, que eu acabei descobrindo sobre algo que eu pesquisei, porque vou falar a verdade, esse negócio do pastor mirim tá me pegando muito, e eu descobri uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, vou deixar pro final do vídeo, beleza? Mas a gente vai conferir essa história da pastora do iPhone no canal do meu querido amigo Nobooks. Você não é inscrito no canal do Nobooks, tá perdendo, o cara tá mandando muito bem, beleza? E vale muito a pena se acompanhar. Vamos dar uma olhada então nessa história da pastora do iPhone que reclamou que compararam ela com o pastor mirim. Vamos dar uma olhada então, manda ver, solta o verbo no book, vai lá. O mundo realmente acabou, e é sério. Eu achava que não dava pra piorar, mas aí eu abro a internet e vejo a pastora do iPhone, a Vitória Souza, brava, indignada, porque estão comparando ela com o novo fenômeno da vergonha gospel, o pastor mirim Miguel. E eu só consigo pensar, mas ué, qual que é a diferença real entre vocês, além da idade do... Não, peraí, isso que eu ia falar, tem a idade, tem muitas coisas que são de fato diferentes sim, tá? Mas é engraçado porque foram personagens da internet que na mesma instituição, vamos dizer assim, né, no aspecto mais religioso dos fiéis que estão ali com uma comunidade específica, acabaram tendo essas polêmicas, né, mas a galera tava comparando com ela, que meio que já foi esquecida, né, porque a internet é rapidona assim, mano, a internet... Daqui a pouco você já não é mais assunto. Mas ela achou muito ruim. Até ela achou ruim ser comparada com o pastor mirim, cara. Pra você ver a situação que o negócio tá, velho. Meu Deus, isso é espantoso. É espantoso. Tanto que um ensaiou mais do que o outro. Se você vive numa caverna e não tá sabendo, o Miguel Oliveira, o pastorzinho mirim, explodiu na internet recentemente. E não foi porque ele descobriu a cura pro câncer, não. Foi porque ele resolveu brincar de profetizar, falar em línguas estranhas e vender um show de fé. Chipote, telemite, teleflã. Adoi, cachara, duque, tarracé. Temite, pote, telemite, se me for. Aí, profosse, cheme na racé. Eu abro aquela porta. Andar cachopre, racia, chome. E eu só... Ele tá traduzindo, né, o que o outro tá falando. Cara, isso aqui é tão esquisito, cara. Mas já comentei muito sobre esse assunto. Eu quero ver a pastora do iPhone reclamando. Vim liberar uma profecia. Ficou bom aquilo, desculpa. Tem muito medo na internet. Tudo isso aos olhos emocionados de gente que acredita que fé se mede pelo teatrinho barato. Só que antes dele, a gente já tinha a nossa querida Vitória Souza, a famosa, ou deveria dizer infame, pastora do iPhone. Sim, essa menina aí ficou famosa pra caramba. Ela tinha umas frases de impacto assim que você fazia... Não era bem assim, mas a galera que tava lá era desse tipo, né? Missionária de milhões que misturou um coach quântico com Jesus. Sim, era meio coach, meio pastora, meio missionária, né? É uns negócios muito doidos, cara. E virou sucesso de vendas. Sucesso das almas. Vitória começou a brilhar na cena ainda criança, quando aos 9 anos viralizou cantando com sua cantora favorita, o que foi muito fofo. Talvez até estratégico, muito. E de lá pra cá, foi só ladeira acima, misturando Você Pode Tudo de coach de palco com Deus Vai Fazer dos cultos mais animados. E obviamente, muita gente do meio religioso acabou torcendo o nariz. Eu tenho 2 iPhones na minha mão, você tá vendo aqui? Se você pudesse escolher um desses dois, qual que você escolheria? O 11.
Qual que você escolheria? O 11. Você escolheu esse? Porque esse daqui é mais bonito, é mais atual, é mais presença. Mas esse aqui não deixa de ser um iPhone. É por isso que tem gente que não avança, só regressa. Pergunta por quê? Só regressa. Eu não sou professor de português, mas eu acho que é regride. Não sei. Porque o segredo do teu sucesso tá no teu ponto de vista. Pro 11 nascer, primeiro teve que ser o XR. E aí ela sai. Desculpa, porque é bom, entendeu? E ela, tipo, deixa aqui e vai embora. Desaparece numa nuvem, entendeu? Uma nuvem engloba ela e ela, nossa, mas quem foi esse ser misterioso que passou por aqui e deu uma aula sobre o iPhone XR11? Foi incrível! Era tipo assim. Mas assim, vou ser bem honesto, eu acho que eu preferia isso do que a gente tá vendo com o Pastor Mirim. Eu tava conversando com a minha esposa, com a Leda, e fui mostrar pra ela, né? Ela cresceu na igreja, a Leda presbiteriana, cresceu lá, tocou muito na igreja e tudo mais, né, nos ministérios de louvor. E ela falou pra mim, falou, olha, eu preciso ser bem sincero com você, eu me sinto pecando quando olho pra esse menino. Então, ela parou de assistir os vídeos porque gerava desconforto nela mesma. Ela se sentia mal, porque desejava, nossa, tomara que esse menino acabe, que ele saia daí e tudo mais. E é uma coisa inconsciente, né? Porque as pessoas que cresceram na igreja, que levaram isso muito a sério, que estavam ali trabalhando, como ela, que trabalhou no Ministério do Louvor, tocando piano, né? Pra quem não sabe, minha esposa, ela é pianista formada. E levava muito a sério, durante a vida toda dela foi muito a sério, cresceu na igreja. E ver coisas desse tipo causa um desconforto nela porque parece que torna tudo uma piada. Eu não estou dizendo que essas coisas que ele faz são uma piada, mas as pessoas que enxergam isso de fora da comunidade deles podem enxergar isso como ridículo. E aí tá o grande problema de você postar as coisas que ali acontecem, talvez ali devessem ficar, por exemplo, as línguas. Pra muita gente soa extremamente ridículo. Eu, inclusive, eu olho aquilo e falo, cara, isso aqui não dá pra levar a sério, tá? Mas, preciso confessar, eu tô de fora, não estou na comunidade, não entendo nada dessas coisas de línguas, não sei como é que é a igreja lá dentro, tá? Então, assim, teria um problema fazer esse tipo de coisa dentro de uma comunidade que todo mundo entende ou sabe que aquilo acontece ou acredita naquilo, mas quando isso vem pra fora, fura a bolha, como aconteceu com a pastora dos iPhones, ou por exemplo com o pastor Mirim, a coisa começa a ficar tão ridícula a ponto de você afastar as pessoas que estão, por exemplo, pô, tô precisando me espiritualizar e tudo mais, acho que deveria ir à igreja, né, acho que, pô, deixa eu ver uma igreja legal aqui pra eu ir, aí pesquisa e encontra aquilo ali, aí o cara fala, não, isso é patético, eu não vou numa coisa dessa. De verdade, é uma coisa que pode acontecer. Eu acredito que esse tipo de coisa que vaze pra internet, que deveria ficar somente nos ministérios de cada um lá e tudo mais, as pessoas que conhecem, eu acredito que isso afaste mais as pessoas da igreja do que traga elas. É a minha opinião, eu sei que é problemática, entendeu? Mas aqui em casa eu vi a Leda se sentindo desconfortável com uma situação dessa, porque parecia expor ao ridículo a vida inteira dela, que foi na igreja. Entendem o que eu quero dizer? Enfim, somente um desabafo, mas eu ainda tenho uma coisa pra falar sobre o pastor Mirim, vou deixar no finalzinho aqui. Tem gente, irmão, que é igual essa capinha que tá na minha mão. A capinha Rosa. tem a maçã do iPhone, tem as câmeras do iPhone, tem o tamanho do iPhone, tem o jeito do iPhone, mas é o Jeito. iPhone? Pode parecer, pode ter o mesmo tamanho, pode ter a maçãzinha, pode ter os negócios da câmera, mas faz o que o iPhone faz? Ele liga igual o iPhone liga? Por quê? Porque ele parece, mas ele não? É só uma capa. Mas sabe o que eu quero dizer pra você? Quem usa capa, uma hora capa. E quando a capa cair, todo mundo vai ver que aqui dentro não tem? Não tem? Deus está dizendo, tira a tua capa e vai ser original, rapaz. Eu preciso confessar que eram frases de impacto e faz você pensar. Sério, tipo... É uma mensagem muito mais reflexiva do que o pastor Mirim faz. Eu concordo com isso. Desculpa, mas eu me sinto assim, olhando de fora e tal, né? É complicado que as pessoas agora já estão... E aí, putz, agora eu prefiro a pastora do iPhone. Que saudade da pastora do iPhone, porque agora o pastor Mirim tá tenso. E Caraca. é isso, a galera briga por teologia, mas todo mundo tá ignorando que o verdadeiro foco ali é a venda de ilusão. Sem contar que quando alguém criticava a pastora do iPhone, as críticas de repente sumiam, os vídeos às vezes caíam e Era meio censurado mesmo quando se falava dela. era um verdadeiro milagre, talvez uma tentativa de silenciar algumas críticas mais pesadas, uma coisa que eu acho até que é meio estranha, mas a Vitória agora já tá com seus 19 anos, 5.1 milhões de seguidores. 5.1
quanto milhões? Seguidores no Instagram, tá muito bem, obrigada. Melhor ainda pros pais dela, que vendo... Vamos ver aqui, quanto cobra pra pregar Vitória Souza? Porque sim, essas pessoas, elas cobram pra ir até a sua igreja e pregar lá, tá? Não é de graça. Olha o que ela tá falando aqui. Quando Vitória Souza disse durante entrevista ao podcast Inteligência LTDA que seus pais abandonaram seus empregos para apoiar seu ministério, entre aspas, não sei porque usou entre aspas, né? Ela não revelou sua renda mensal. No entanto, o Fuxico Gospel descobriu que ela costuma cobrar entre 5 mil e 8 mil reais por apresentação. É muito dinheiro. É muito dinheiro, mas deve atrair muita gente também, né? Mas você vê, de fato no book tem... Não é que é venda de ilusão, mas ele tem um ponto que é mais assim, eu vou porque ele tá lá. Então, na verdade... É um comércio, né? Vou trazer mais gente pra minha igreja trazendo um pastor ou pastora influencer. Parece que mistura as coisas. No caso da pastora do iPhone, até meio coach, né? Da filha virar uma máquina de pregar com um boleto pago, largaram seus próprios empregos para viver esse sonho gospel coach. Por apresentação, e gente. Podemos concluir que Jesus multiplicou os pães e os contratos de palestra. Aí do nada surgiu o Miguel, o mini coach de paletó, cobrando cachê de evento de celebridade gospel, valores ali, ó, de 3 a 3.800 reais, para fazer aquela performance de língua estranha que nem a Priscila Alcântara nos anos 2000 ousaria imitar. E a Vitória acabou brava porque estão comparando os dois. Realmente não tem comparação, já que o Miguel cobra de 3.000 a 3.800, enquanto a Vitória cobra de 5 a 8 mil reais pra poder dar uma pregação. Ela não ficou brava por conta disso, mas ela ficou bem irritada de estarem comparando, né? Mas assim, entende-se que a comparação, ela não é da forma que os dois trabalham, tá? Mas é sobre essa questão de iludir as outras pessoas, tá? Ainda digo pra vocês que a Vitória Souza, ela pelo menos traz pra mim algum tipo de reflexão, provavelmente não aquela que ela tava trazendo ou tava pensando em falar pras pessoas, mas uma própria minha que, quando eu vejo aquilo, eu penso em outras coisas e não exatamente o que ela tava falando. Quero dizer que pelo menos tem um conteúdo que me atinge mais do que o do pastor, que eu simplesmente não entendo o que ele tá falando, porque ele fala em outra língua, caramba. Agora eu quero saber qual que é a real diferença entre eles, tirando que o Miguel ainda não fez curso de oratória. É tudo pra mim o mesmo pacote. A fé transformada em produto, embalado com fita dourada e vendido a preço de ouro. Isso sim, a fé sendo vendida, sim. Realmente, o produto aqui é você vender fé para as outras pessoas, tá? Como se hoje a gente tivesse 2 McDonald's espirituais competindo para ver quem vende mais a Mac Salvação. A única diferença é que a Vitória já é franquia internacional e o Miguel ainda tá vendendo o lanchinho no parquinho da escola. Mas ela soltou um vídeo indignada respondendo aos comentários onde o pessoal tá comparando ela ao Miguel ou ao Miguel a ela. Que estão me comparando com o Miguel Oliveira. Gente, não aparece nada, se você pesquisar no aplicativo vizinho, se você pesquisar no YouTube, não aparece nenhuma fotinha dele lá sozinho. Sempre tem que estar comigo. Sempre. Porque eu não vi. Se você viu essas comparações, eu fiquei sabendo o que estavam fazendo, mas eu não achei que ela fosse se pronunciar e falar sobre isso, gente. Mas esse frame aqui foi realmente divino, né? O novo Vitório Souza, porque estão me comparando. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Miguel, eu sou eu. Entendeu? Eu não tenho nada a ver com o Miguel, gente. Por que vocês estão me comparando com ele? Por que vocês estão me comparando com ele? Eu não tô entendendo essa comparação. Mas porque vocês dois são herege. Peraí. É o negócio da venda, né? Da fé, entendi. Tá. Peraí. O Miguel é o Miguel. Se ele tá falando alguma coisa errada, se ele tá fazendo alguma coisa errada, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, por que vocês acham que tanta gente me acompanha? Será que é porque eu sou herege? Por que vocês acham que a minha agenda é lotada? Porque eu sou herege? Vocês acham mesmo que os pastores estão tão errados de me levar nas igrejas dele? É porque quem fala que eu sou herege nunca foi num culto ver minha ministração completa. Porque acha que eu só uso um copo, porque só acha que eu uso o iPhone. Ela sabe que tem o negócio do iPhone. Eu entendo a indignação dela, né? Mas a verdade é que quando saiu da bolha deles, quero dizer, da instituição deles, da comunidade deles, do ministério deles, as pessoas olharam aquilo e falaram, isso é balela. Elas não acreditaram. Pode ser verdade, pode ser mentira, mas pra quem tá de fora, é difícil sim acreditar. E começa a soar como ridículo, começa a soar como patético, começa a soar como uma coisa que a pessoa está fazendo somente pelo dinheiro. E isso vem através da crença das pessoas, enganando as pessoas e prometendo
milagres, propósitos, por conta do dinheiro, né? E é o que parece mesmo, quando você analisa essas coisas e vê o que as pessoas estão falando, o jeito que elas estão falando, o que elas estão prometendo, realmente dá a entender isso, que estão enganando os fiéis com promessas falsas, os falsos profetas, né? Que tanto se fala, e inclusive tem uma passagem na Bíblia falando sobre isso. Parece ser exatamente, as palavras dos falsos profetas que tá na Bíblia, parece ser exatamente isso que nós estamos vendo agora desses pastores de rede social. É muito, muito a cara o que fala a Bíblia e o que a gente tá vendo. Então, realmente, para a maioria das pessoas que não estão naquele meio, soa como ridículo. Mas não é, gente. Cada analogia, cada fala ali tem um contexto bíblico que eu uso nas minhas ministrações. Porém, as pessoas só querem falar de cortes. Porém, as pessoas só querem falar aquilo que dá na telha, vai na onda. Entendeu? Mas não, aí estão me comparando, falando que eu sou herege. Ela disse aqui no vídeo, eu sou eu, o Miguel é o Miguel, não tenho nada a ver com ele. É sério, Vitória, é tipo o Neymar falar que não tem nada a ver com o Vini Júnior só porque um tropeça mais que o outro, pelo amor de Deus, né? Mas a gente ainda teve um momento, argumento nível crente emocionado 2025, da Vitória falando que não é herege e que seus 5 milhões de seguidores são prova disso. Agora eu te pergunto... eu não acho que os seguidores e ser chamado e tudo mais não significa que você... é a prova de erros ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Mas eu entendi o que ela quer dizer, né? Se ela fosse um problema dentro das igrejas, ela não seria chamada para ir para as igrejas, né? Pergunto se é sério mesmo isso, então pela lógica dela, o Miguel também é um profeta autêntico, porque ele já passou de 1 milhão de seguidores, enquanto só fala abobrinha em nome de Deus. E pra piorar o circo, ainda teve o caso do James, aquele que debateu com o Miguel lá no podcast, no ar, bancava o defensor da fé, mas nos bastidores babava o ovo da Vitória na DM. Ok, já respondi isso aqui. Aí esses dias eu tava vendo, porque mandam até mim, entendeu? Todo podcast que ele vai, que esse jovem vai, né? Todo podcast que fala, o que você acha? Aí esses dias eu vi um podcast que ele foi... vai falar desse podcast, mas aqui eu quero interromper por uma coisa. É óbvio, tá? Porque as figuras que elas são autoridades, vamos dizer assim, e ela pode ser considerada talvez a autoridade nisso em específico, vão querer saber a opinião do que você acha dessa situação que tá acontecendo, que as pessoas estão divididas e falando que ele é um falso profeta. Você, como uma autoridade na fé, concorda ou discorda? As pessoas querem saber, entendeu? Porque é uma coisa, é importante. Se você tem, por exemplo, digamos que eu confio muito na Vitória aqui, muito, entendeu? Surge o pastor Mirim Miguel Oliveira. E eu olho pra aquilo e falo, caramba, será que eu acredito? Será que é verdade? Nossa, eu não sei o que pensar, tá todo mundo falando sobre isso. O que eu penso? É sobre fé, é importante ter fé. Eu vou na pessoa que eu mais confio nesse assunto de fé e pergunto, o que você acha disso? Eu vou tender a acreditar no que ela vai falar pra mim porque eu confio nela. E como eu falei pra vocês, isso aqui tudo se baseia em fé, em acreditar. As pessoas estão indo na igreja propensas a acreditar. As pessoas não vão lá pra duvidar. As pessoas vão pra acreditar, então é muito mais fácil alguém acreditar no que a Vitória fala, no que o pastor Mirim fala, do que desacreditar isso, as pessoas que estão lá dentro. Quando isso vem pra internet, as pessoas estão aptas a duvidar, a colocar em xeque essa questão. Por isso que tem tanta diferença do que acontece lá dentro e acontece aqui fora, né? Então, é a problemática de você expor como o pastor Mirim, como ela faz também, né? Expor certas situações. Beleza, você grava o culto todo, mas para aquela comunidade, para as pessoas que não podem assistir, para as pessoas que não podem ir até lá, né, e acompanham de casa. Mas esses cortes para rede social vão ser julgados por pessoas que são de fora também. Você tá abrindo pro mundo e não para uma comunidade que entende daquilo ou que vivencia aquilo, como a minha esposa, por exemplo, que vivenciou na igreja desde que se conhece por gente, entende? É uma diferença grande. Então, sim, as pessoas vão procurar você e perguntar o que você acha disso, a sua opinião sobre isso pra mim é importante. Eu quero saber se eu devo acreditar nisso, se eu devo seguir isso. E você é a minha pessoa de confiança, a minha figura pra eu decidir o que eu vou fazer com relação a isso, já que está tão dividido fora da instituição, né? Mandaram pra mim. E a pessoa que tava falando mal ali do Miguel, falando dele, falou assim... O que você acha aí que as pessoas estão te comparando com a Vitória? Porque eu acho que vocês cresceram na mesma escola. E aí parece que quando você vê ele e a Vitória, parece que eles estudou na mesma escola. Então igual ele e o Marcinho. Fala a mesma línguas estranhas. Então parece que estudou na mesma escola. Então ela também fala língua estranha? Eu não sabia. Mas eu acho que ele também faz parte dessa escola, sabia? Porque o apresentador do podcast, ele quis falar de mim, que eu sou da mesma escola, de heresia, só que ele me viu pregar. E se você entrar no perfil dele... tem foto comigo. Ixi.
Ixi, James, aí ficou esquisito mesmo. Deixa eu ver. Que mensagem top, criança, moço e homem. Hã? Que mensagem top, criança, moço e homem. Deus vai fazer você crescer no deserto. Bom, disse que a mensagem dela é boa, que é top. Realmente isso aqui me parece uma hipocrisia de fato. Ela tem razão. Vamos ser honestos. E nessa foto, sabe o que ele comentou? Que mensagem top. Criança, moço e homem. Deus vai fazer você crescer no deserto. E vamos lá, a data, gente? Dia 25 de novembro de 2023. 2 anos atrás. Uai, James, mudou. Pouco menos de 2 anos, né? 1 ano e pouco. Opinião ao meu respeito? É. Você Ficou não me estranho. viu pregar? Você não me viu pessoalmente? Ficou estranho se ele tava realmente criticando e tudo mais, mas por que tava apoiando alguns anos atrás e postando publicamente que apoiava? Realmente, ó, aquela... Passou o band-aid, passou o band-aid? Não, passou e depois tirou rapidinho. Colocou no seu perfil, que mensagem top. Isso aqui não é o pior, gente. Sabe o que é o pior? Ele mandava direct pedindo agenda. Pedindo aqui, agenda, deixa eu ver. Ah, é mesmo. Oi, paz do Senhor. Como em condições pra você vir em Manhã com Deus em Curitiba? Acho que Manhã com Deus provavelmente é um quadro, alguma coisa assim. Deus te abençoe muito hoje e sempre, mandou as paradas e ela não aceitou. Ele parecia querer contato, né? Talvez tenha ficado chateado porque ela não respondeu, pô. Porque lá, fevereiro, você não respondeu? Fevereiro, pô, Vitória, vai, ó. Como é as condições, pastora, pra você vir aqui em uma Manhã com Deus em Curitiba? Ué, hipocrisia. É verdade. Hipocrisia. Nesse Não ponto tô entendendo isso aí. Na internet, quer falar mal, aí no final do podcast ele ainda falou que tava falando aquilo pra realmente querer ibope. Parabéns. Realmente o James foi exposto, desmascarado, provando que a fé de muita gente hoje em dia vale menos que uma figurinha repetida, porque, ou seja, o James não estava defendendo Jesus coisa nenhuma, a gente se enganou, ele estava querendo pegar carona na treta pra ficar famosinho no gospel verso também. Talvez ele tenha achado que naquele momento ele seria um gênio, só que ele não contava que a Vitória ia acabar expondo ele. Mas é aqui que eu fico triste de verdade, porque enquanto uns brincam de ser messias e outros brincam de ser caçadores de herege pra ganhar seguidor, quem se ferra é sempre o mesmo, que é o povo que acredita, que sonha, que quer ouvir uma palavra de esperança e acaba vendendo até o último real pra pagar o show do falso profeta vestido de coach. E sabe o que é pior? A gente critica agora, mas daqui a pouco vai ter outro Miguel, outra Vitória, outra criança ou adolescente sendo lançado como produto de salvação. Porque... Não é só isso, né? Como tá crescendo, as pessoas vão influenciando uma outra e tudo mais. Que a pobreza ensina uma coisa, se não dá pra vencer estudando, vai na fé, e se der pra vender, melhor ainda. E o mais triste é que o verdadeiro Jesus, se voltasse hoje, ele ia ser chamado de herege, de falso, de manipulador, ia ser banido das igrejas, cancelado no Instagram, enquanto os falsários estariam vendendo Deus em suaves parcelas, seriam ovacionados como salvadores da nossa humanidade. É disso que a gente tá falando, de uma sociedade que idolatra quem grita mais alto, cobra mais caro e mente melhor. Mas é claro, essa é só a minha opinião sobre esse assunto. Eu queria vir aqui só pra poder dividir ela com vocês. E se você ficou comigo até aqui, muito nóis pra caramba. Tamo junto, Notebook. Tamo junto. Realmente, foram colocadas algumas palavras ali curiosas, né? Mas eu acho que o pastor James ali realmente... Até me surpreendi, vou ser bem honesto. E quanto a Vitória e o Miguel serem parecidos, eu acho que a comparação, ela não está relacionada à forma de pregar, ou que eles falam, se eles são hereges ou não, mas a forma como eles cresceram na internet, foram, inclusive, taxados de ridículo e absurdo pela forma como eles faziam de fora dos ministérios. E realmente... Foi mesmo, né? Parece estranho a gente tá vindo numa onda de pastores, missionários... mirins, sabe? Que é uma coisa que eu não acho que tá saudável isso, ainda mais exposto na internet pra tanta gente ver, com esse impacto todo, que deveria ser concentrado e destinado somente às pessoas que estão ali, né? Que eu acho que são as que realmente querem receber essas palavras. E aí, na verdade, você acaba esquecendo daquelas pessoas que precisam receber, que querem receber as palavras, e atinge pessoas que não querem e vão acabar fazendo chacota disso, porque na cabeça deles é uma chacota, porque de fato é o que parece. Eu não tô dizendo que lá dentro é uma chacota ou não, não sei. Eu tenho que estar lá pra ver. Mas de fora, daqui onde eu tô vendo, me parece uma chacota, me parece mentira, não me parece legal. E eu acho que tem muita coisa errada. Eu acho que falar em línguas, pelo que tá na igreja, pelo que tá na Bíblia, você deveria fazer com que as pessoas todas entendessem o que você tá falando. Você fala em línguas e não tem um tradutor, você tá falando sozinho. E as pessoas estão só, nossa, caramba, como ele é bom.
É esquisito, tá? Tem mais uma coisinha que eu queria falar sobre o Pastor Mirim que eu descobri e eu acho importante a gente conversar sobre. Então, eu vim aqui rapidão no canal do Eukatsu, porque eu vi uma coisa muito interessante aqui no canal dele que eu queria mostrar pra vocês. Tá vendo essa moça aqui? Essa moça aqui foi aquela que explodiu o Pastor Mirim falando, eu vou curar sua leucemia e tudo mais. É ela. E ela veio se pronunciar, tá? Ela veio falar umas coisas interessantes. Eu vou pular aqui porque eu já vi, e o que eu quero mostrar pra vocês mesmo é o pronunciamento dela. Ela veio falar na internet o que era, tá? Então, essa aqui foi a cena, tá? Eu vou deixar rolando aqui, porque o que eu acho importante, ela falou algumas coisas que eu acho relevantes mostrarem, porque não foi exatamente da forma como a gente imaginou, embora tenha algumas coisas esquisitas assim. Vou deixar o Eukatsu falando um pouquinho aqui e a gente vai comentando, beleza? Ó lá, foi isso aqui. Vamos deixar ele mostrar de onde que veio essa treta, que eu acho importante. Vai lá, Eukatsu, fala pra gente. Ela não queria estar em nenhum lugar da internet, mas o Pastor Mirim gravou os cultos e postou ela. Aqui tá. Ela não queria estar na internet, né? Ele postou os cultos e ela apareceu. Tá mais que claro que ele não estava disposto a ter uma conversa decente e entender o que o James ali queria dizer. A todo momento ele gritando, falando mais alto e interrompendo o James, mas, enfim, voltando pro relato dela. Não sou influência digital, nem nada desse tipo. Pelo contrário, eu sou uma pessoa muito reservada. Né? Mas, devido aos fatos e acontecimentos, eu vou vir aqui dar uma explicação para vocês que muitos estão pedindo. Devido a comentários que não são legais, né? Pessoas dizendo que eu poderia estar morta. Essa é uma situação delicada, muita gente com toda a fé naquele momento que o pastor rasga supostamente o exame de leucemia, essa pessoa pararia completamente de fazer os tratamentos. Então, por isso que as pessoas se preocuparam com a saúde dela, porque ele falou eu curei tua leucemia, né? E aí as pessoas, tomara que ela tenha continuado com o tratamento dela, por isso que estavam achando que ela podia ter morrido. Então eu acredito que as pessoas só se preocuparam com essa moça. Não era um tipo de ataque em si, mas sim uma preocupação do tipo, moça, tem charlatão em todo lugar, não sei se é o caso, mas não pare com o seu tratamento. É tipo isso e se eventualmente ela fosse curada, os próprios médicos interromperiam o tratamento, não um pastor. Pessoas dizendo que eu poderia ser uma atriz contratada. Não era, né? E não, na verdade não é nada disso. Eu fui fazer uma visita nessa igreja, em Alphaville, e eu não conheço ninguém de lá, nunca tinha ouvido falar no nome de Miguel, nunca tinha visto ele na internet, e nem nada. Conheci ele naquele dia que eu fui ao culto. E eu estava sentada no fundo da igreja, eu era uma das últimas com a minha mãe. E ele me chamou, dizendo que Deus... Mas chamou sem saber da sua condição? Fiquei sem entender. Essa parte eu fiquei sem entender. Porque parece que ela sentou no fundo e ele chamou ela, sabendo que ela já tinha câncer. Já que ela havia teve, me curado de um câncer e que o câncer voltou. Então, de fato, ela tinha câncer, se curou e o câncer voltou. E que Deus ia me curar novamente. Essa foi a profecia dele. E realmente, eu tinha câncer. Eu fui diagnosticada com câncer no colo do útero em setembro de 2023. Passei por uma fase, um momento muito difícil da minha vida. Quem me conhece sabe. Fiquei sem andar por 8 meses. Usei sonda, usei nefrostomia no rim. Os médicos já tinham me dado o diagnóstico de morte. Caraca. 3 vezes. Já fui diagnosticada que não havia mais nada para mim, pro meu tratamento. Fiz quimioterapia, perdi meus cabelos. Agora tá crescendo novamente. Amém, ainda bem que ela tá bem. Por mais que tenha pessoas que falaram que ela era uma atriz contratada, sinceramente, gente falando besteira tem em todo lugar. Então ela acabou tendo que mostrar que sim, ela passou pelo tratamento. Então ela não era algum tipo de atriz igual umas pessoas estavam falando por aí. O que acontece? Ali naquela parte, quando ele rasga aqueles documentos, ele não tá rasgando os meus documentos, os meus laudos. Ele fez um ato profético naquela hora. Ele pegou 3 folhas de folha sulfite e ele escreveu câncer, leucemia e filtrar sangue, né? Acho que foi, tipo mais um ato simbólico, né, então... Porque muita gente tava dizendo que ele tava rasgando laudos mesmo. Porque era o que ele falava, eu pego o seu laudo, rasgo,
e você tá curada. Mas ele fez uma metáfora, ele realmente não rasgou o laudo das pessoas. Eu acho importante a gente saber disso, né? Saber a realidade, porque o que deu a entender é que ele realmente estava rasgando laudos médicos, mas não foi nada disso. Então eu acredito que assim, as pessoas estão interpretando de uma forma diferente, que não é aquilo. Acaba fugindo do controle quando ele mesmo. disse que ele curou, né? Porque ele não curou nada, ele não cura nada. Quem cura Mas foi o que ele disse, é o que eu falei, é complicado. Foi exatamente o que ele disse. Ele não disse Deus filtra o sangue, Deus cura. Não, ele falou eu. E isso é esquisito pra caramba. é Deus e a nossa fé. Realmente, mas convenhamos que não era a moça que precisava ensinar o pastor da forma que ele deveria falar. Nem qualquer Exato. outra pessoa, porque ele sendo o famoso pastor Mirim, né, tinha que saber a forma de falar, colocando o nome de Deus na frente de toda e qualquer profecia. Não falar, Concordo. eu curo, já que obviamente ele é um pastor. E eu creio sim que a minha fé me curou. Uhum. A minha fé, eu tenho certeza Do que a minha primeiro fé me câncer que ela curou. teve. Câncer que voltou, infelizmente. Então, ele não rasgou meus laudos, como estão dizendo. Ele rasgou folha sulfite, onde ele escreveu. Que era uma representação. Entendeu? Agora, como que ele sabia que ela já tinha câncer e que tinha voltado? Fiquei meio na dúvida disso, né? Então é isso, pessoal. Eu continuo fazendo meu tratamento, tá? Boa, moça. Podem ficar despreocupados. Eu faço imunoterapia de 21 dias. Tô lá no hospital fazendo bonitinho. Não, show de bola. Era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, tá? Só que ela realmente se pronunciou. Ela não queria essa visibilidade, acabou ganhando essa visibilidade, tá? Ela realmente teve o câncer, curou do câncer e voltou o câncer e tá lutando contra ele de novo. Exatamente como o pastor Mirim disse, né? E ele não rasgou os laudos, que era uma coisa que realmente seria um absurdo se tivesse acontecido. Ela era uma visitante nessa igreja, né? E conheceu ele ali. Foi o primeiro contato que ela teve, foi ali, né? Não conhecia o menino antes. E essa foi a experiência que ela teve com isso, né? Obviamente ela acabou sendo exposta indiretamente porque o próprio Miguel postou esse caso em específico, ela acabou ganhando essa notoriedade, não foi muito legal. Mas ele não rasgou o laudo, ela não era uma atriz contratada e de fato ela teve câncer e tudo mais. Então assim, perceba que dentro lá da instituição da igreja, do ministério, faz sentido o que essas pessoas estão passando. Não há necessidade de fazer essa exposição do que eles fazem lá pra todo mundo ver. Porque parece que é notoriedade, eu quero trazer dinheiro, eu quero trazer... Fica tudo muito esquisito. Mas achei muito importante colocar isso aqui, porque essa moça foi exposta sem querer ser exposta, e ela veio se pronunciar. Eu achei legal mostrar isso aqui, porque esse é um assunto que eu acho que não acabou. O pastor Mirim disse que vai se pronunciar ainda, falar das coisas que ele tá pensando e tudo mais, e tem muita gente envolvida, e esse eu acho que vai muita coisa disso aí, tá? Mas assim, fica então aqui o registro dessa moça e também da pastora do iPhone, que não tá gostando de ser comparada com ela, né? E aí tem o pastor James também, que acabou sendo desmascarado. Eita, o negócio tá quente. Tá quente. E eu acho que vai ter mais coisas aí pra frente. Vamos ver.